E aí, tudo legal? Aqui é o Sérgio Amaral, professor de História, para vir hoje falar com vocês e contar um pouco da história de Cabinda. História de Cabinda, que é um pequeno pedaço de terra que fica na África, mas não é um país independente, sim um distrito que pertence a Angola. Mas, lógico, há algumas pessoas que desejam essa independência de Cabinda do Estado angolano. E, antes de mais nada, vamos explicar um pouco sobre o território, a geografia de Cabinda. Vamos lá, acompanhe aí no mapa. Cabinda, pessoal, é uma espécie de esclave, alguns chamam de enclave, mas o correto, creio eu, que é um esclave, já que ela pertence a Angola, mas ela não tem fronteira terrestre direto, não tem ligação com o território, com o resto do território angolano. Isso porque uma pequena, estreita parte de terra ali separa Cabinda do resto de Angola, que hoje é parte da República Democrática do Congo, que antes era Zaire, que na época, né, era o Congo belga, e foi até um pedido da Bélgica para Portugal para que Bélgica tivesse uma saída para o mar, para assim ela escoar a sua, né, exploração de matérias-primas, minérios preciosos, perdão, que fosse encontrar ali na região do Congo belga na época do imperialismo, século XIX, Leopoldo II, mas eu não vou entrar tanto no caso aqui. O que interessa para a gente é Cabinda. Visto o mapa? Vi lá, né? Beleza. Pois então, Angola e, logicamente, Cabinda, pessoal, elas tiveram ali a colonização, vamos dizer assim, de Portugal. Vamos lembrar que Angola ela só foi se tornar totalmente independente de Portugal no ano de 1975. A gente vai até lembrar a Revolução dos Cravos e a Guerra Colonial Portuguesa, ou Guerra Ultramar, como eles chamam, na África e em Portugal. E sobre esse conflito, sobre essa revolução, que foi a revolução do 25 de abril de 74, que foi a Revolução dos Cravos, a gente tem aqui, ó, um podcast, um episódio do podcast falando sobre isso com, né, o meu colega historiador Leonardo Birgalho de Mendonça. Um abraço aí, Léo. É muito bom o episódio. Quem quiser saber mais, é uma hora mais ou menos, redondinho, muito bem explicado. Tá aqui, ó, pessoal, o episódio sobre Revolução dos Cravos. Tem aqui, né? O próprio podcast está disponível aqui no YouTube, mas se você preferir outras plataformas, como o Spotify, tá lá também. Procura. Mas vamos lá, a Cabinda. Em 1975, Angola consegue a independência de Portugal. Mas a gente vai lembrar, olha lá, Cabinda aqui separada de Angola. Como assim? Como a gente vai resolver isso? Naquele momento, a gente teve várias forças, né, que lutaram pela independência de Angola, né, e a gente vai entrar ali como Movimento para a Libertação de Angola, que era o MPLA, a UNITA, né, que era outro movimento também que lutava pela libertação de Angola. A gente vai ter também, né, FPLA, que era a Frente para a Libertação de Angola. E você tinha movimentos apoiados, vamos lembrar, Guerra Fria 75 ainda estava em alta, hein, galera? Estava em alta. E olha só, você teve movimentos ali apoiados por uma base socialista, né, pró-União Soviética e Cuba. Nós tivemos, inclusive, ajuda de Cuba nesse processo todo, tá? E nós tivemos também, principalmente por parte da UNITA, um apoio mais ligado aos Estados Unidos. Aqueles conflitos que haviam em várias regiões do mundo, como na África, na Ásia e até na América, se a gente lembrar da própria Revolução Cubana, tudo isso é meio entrelaçado ali com aquela bipolaridade que era Estados Unidos e União Soviética. Pois bem, Cabinda também teve um movimento parecido, que era o FLEC, que era a Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, ou Escravo de Cabinda, agora me foge se era enclave ou esclave ali no... Quem puder, quem souber, puder me corrigir aí, por favor, corrijam, que também queria a libertação do território de Cabinda como um território, um estado independente, sem ter nenhuma ligação, nenhuma participação do Estado angolano no processo. Mas aí a gente vai entrar em vários detalhes. Eu vou citar, primeiramente, a exploração de petróleo na região, é uma região rica em petróleo e, logicamente, a gente sabe que o petróleo atrai interesse. Né? Não estou dizendo que Angola coloniza Cabinda, né? Angola só mantém Cabinda porque ela é rica em petróleo. Mas é claro que a gente sabe que você abrir mão de um território que tem esse minério tão rico assim, a gente não abre mão tão fácil, né? Vamos dizer assim. Ou você quer que, por exemplo, o Brasil vá lá abrir mão do pré-sal,
ou a Guiana vai abrir mão do Essequibo lá, e a Venezuela hoje não está com tanto interesse só por causa que ali o Essequibo é rico em petróleo, né? A gente não sabe. Mas enfim, afinal de contas, não era somente por isso, mas também por isso. E a gente tem que entender que, apesar de ter uma ligação com Angola pela colonização, pelo povo ter descendência com o povo banto do Congo ali, principalmente, mas houveram certas diferenças, até pela separação territorial, visto por conta de Manicongo ali, pela saída do Congo belga, separou Cabinda do resto de Angola, e aí Portugal ele teve uma dedicação X para Angola, uma dedicação Y para Cabinda, digamos assim. E aí nós tivemos até tratados que hoje é muito usado para as pessoas tentarem explicar que o porquê que Cabinda merece, já tinha o aval, digamos assim, entre aspas, de Portugal para ter a sua separação total de Angola, que era o Tratado de Simulambuco, por exemplo, que é muito usado. Vamos lembrar também, né, pessoal, que desde a independência em 1975 até por volta de 2001, 2002, Angola viveu uma guerra civil que trouxe consequências, como toda guerra civil, infelizmente, traz consequências para qualquer nação, para qualquer território. E Cabinda não foi diferente, ela foi, né, envolvida em todo esse processo. Nós tivemos, por exemplo, a MPLA, né, invadindo também o território, tomando posse do território de Cabinda. Isso antes mesmo da independência de Angola ser consumada, já havia essa apropriação, digamos assim, como se fosse uma extensão do território angolano, o que fez com que, quando Angola se separe de Portugal, através da guerra colonial, você tenha que Cabinda seja um território, mesmo sendo escravo, mas que seja um território angolano. Né? Como se você pensar hoje o território de Kaliningrado, por exemplo, que não é fronteiriço, é um escravo também, não é fronteiriço, não tem fronteira direta com o restante do território da Rússia, mas faz parte da Rússia. Inclusive, o território de Kaliningrado foi sede, uma das sedes da Copa de 2018, e se a gente fazer o parâmetro com Angola, em 2010 Cabinda também foi uma das sedes da Copa Africana de Nações e teve até uma polêmica de um ataque à delegação de Togo, que gerou até problemas aí que mancharam um pouco até a imagem de Cabinda, né, dessa luta de Cabinda. E você tem vários movimentos hoje de Cabinda, eu não vou entrar tão fundo, né, tintim por tintim na ideia do Tratado Simulambuco, no FLEC, até o movimento independentista de Cabinda, o MIC também. E olha, se você quiser saber mais sobre o MIC, sobre alguns movimentos e a ideia de por que alguns povos de Cabinda têm a ideia de independência da Angola, eu recomendo aqui outro episódio do podcast, que é o episódio Cabinda, episódio 21, tá lá completinho, um papo super bacana com o presidente do MIC, Carlos Vemba também, ó. Pode acessar aqui no YouTube Music, Spotify, Apple Podcast, onde você preferir escutar podcasts. Bem, a gente tem que entender que essa ideia de autodeterminação, que dentro do território de Cabinda há algumas pessoas que seguem essa ideia, que pedem por isso, não é tão simples. Isso a gente pode envolver várias variantes. Né? Eu citei o petróleo, que é uma variante muito importante, mas é uma variante econômica muito importante, mas a gente pode ver até né, influências externas nessa ideia de Cabinda também. A gente pode ver influência do próprio Brasil, que tem, né, relações com Angola, já falou sobre o enclave de Cabinda, o esclavo de Cabinda. A gente vai ver influências de Portugal, obviamente, que foi o colonizador durante muito tempo. A gente vai ver influências, principalmente ali durante meados do século XIX e XX, da Bélgica, que tinha o Congo belga ali, que fica entre esses dois territórios, né? E a gente vai ver até a influência também da França. Mas como assim a França influenciou? Gente, pegando o mapa aí de novo, observa aí o território de Cabinda. Ao norte do território de Cabinda, a gente tinha o chamado Congo-Brazzaville, né? Que hoje é só Congo, que era um território que foi colonizado pelos franceses. Então a gente tinha ali, só lembrar daquela ideia do imperialismo durante o século XIX, XX,
da partilha da África e tudo mais que foi feito ali no continente africano, que muitas nações europeias fizeram ali divisões de territórios e de acordo com seus interesses, obviamente, e Cabinda, Angola, Congo Belga, acabou nessa salada de frutas aí, para você ver que havia, por várias vertentes, influências, ainda até hoje, influências externas também nessa questão de Cabinda. Mas a gente sabe que hoje Cabinda é um distrito de Angola, né, é um escravo, não tem ligação contínua por terra com o território angolano. E como eu falei lá atrás, assim como acontece com vários outros territórios que buscam uma autodeterminação, alguns até conseguem almejar e alguns têm até guerras civis ou têm volta e meia um noticiário aí, né, com maior destaque. A gente sempre vê problemas ali do caso da região ali do Oriente Médio entre Israel e Palestina. Há um tempo atrás a gente tinha a questão de Kosovo. Então, muitas regiões, volta e meia, né, tem essas diferenças e nem sempre são econômicas. Às vezes são culturais, são povos que podem até ter a mesma etnia, mas tem uma cultura diferente, tem uma religião diferente, tem tradições diferentes. Né? Se a gente for ver ali na região dos Balcãs, por exemplo, ali principalmente na antiga Iugoslávia, eles eram povos de sua grande maioria da mesma etnia, mas aí com cultura diferente, com religião diferente. Lá você vai ver cristãos, muçulmanos, né, no caso da Bósnia, por exemplo. E a gente pode colocar tudo isso quando a gente envolve a ideia de uma separação, porque a gente tem que evocar aquela ideia do nacionalismo, da nação, que a gente também sempre estuda em sociologia e em história, principalmente quando aflora ali no século XIX. Mas voltando aqui em Cabinda, até hoje ela pertence a Angola, né? Há movimentos, mas não, vamos dizer assim, sem tanta força, sem tanto apelo, que gere, por exemplo, noticiários, que gere, por exemplo, uma comoção externa, que alguma potência, ou pode ser uma organização como a ONU, ou alguma potência estrangeira possa interceder a favor de Cabinda, e isso não há hoje. O que há hoje, pessoal, é que Cabinda é e pertence ao território angolano. Apesar de ter frentes, o FLEC ainda existe até hoje, né, como eu falei, o MIC também, há movimentos que buscam ganhar um apelo maior, um poder maior para poder questionar essa ideia de que Cabinda ela pertence a Angola hoje, mas ela não, de fato, ela não é Angola. E como eu falei, alguns citam o Tratado Simulambuco, outros citam a ideia de por conta de o território não ser contínuo e formar-se algumas tradições, culturas diferentes, né, uma colonização já um pouco diferente na época mesmo de Portugal, há essa ideia da autodeterminação. Mas, por enquanto, Cabinda realmente pertence a Angola. O que eu quero que vocês entendam, e eu trouxe uma breve história aqui, é que Cabinda está na África, pertence ao território angolano, tá, pessoal? Mas ela não é um país independente, ela busca uma autodeterminação, não é 100% da população, mas alguns frentes populares ali buscam essa ideia da autodeterminação. A Angola trata, inclusive, Cabinda como um importante distrito. A gente tem a ideia do petróleo, que é importante. A gente tem também até a localização estratégica de Cabinda também, que a gente pode dizer que é uma localização importante. As influências externas que eu citei para vocês, de Brasil inclusive, vamos lembrar que Brasil e Angola, desde dos anos 70 para cá, estreitam relações cada vez mais, né? E Cabinda, lógico, não vai estar ausente desse processo de relações mais estreitas entre esses dois países. Mas, de fato, pessoal, se você gosta de podcast, eu recomendo esses dois episódios aqui que vocês viram. Acompanhe sempre o canal, a gente vai estar aí com novas postagens sempre que puder, trazendo histórias que nem sempre são tão divulgadas aí pela mídia, né, mas que são bem interessantes da gente aprender. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aqui eu fiz uma breve explanação só para a gente ter uma noção
básica do território de Cabinda. Se você quer aprofundar mais, a gente tem também 2 podcasts que você pode aprofundar bastante sobre o assunto, que é a Revolução dos Cravos, que eu já falei para vocês. Os links desses episódios vão estar aqui na descrição desse vídeo, né? Tanto para o próprio YouTube como para Spotify, se você preferir escutar por lá. E a gente se vê até o próximo episódio. Galera, tchau, tchau.